Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que a presença do Senhor nosso Deus esteja na sua vida, na sua casa e também em sua família. Que bom estarmos juntos mais uma noite, aqui junto com os irmãos aqui de Queimada Nova. E é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Permita-me entrar em sua casa para estudar a Bíblia com você nesta noite. E eu quero, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus esta bênção para os momentos que se seguem. Meus irmãos, vamos orar. Feche os olhos onde você está, na sua casa, sentado ou em pé, enfim, mas feche os seus olhos agora e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Oramos. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome para sempre. Que a tua graça e a tua misericórdia continuem nos alcançando. Pois queremos, ó Deus, continuar te servindo, mesmo em meio à tempestade. Mesmo com os problemas e dificuldades, nós queremos continuar agarrados no Senhor, te servindo, porque não há outro caminho, não há para onde nós podemos ir, a não ser continuar te seguindo, ó Deus, até as mansões celestiais. Abençoe a leitura da tua palavra, que ela encontre um lugar em nossos corações e nos transforme. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Salmo 51. Nós iremos refletir um pouco neste salmo, né? E fazer algumas aplicações para a nossa vida. Pegou a sua Bíblia? Abriu no Salmo 51? Muito bem. O livro dos Salmos, ele traz salmos diferenciados, né? E salmo de louvor, salmo de petição, salmo de agradecimento. Mas esse Salmo 51 é um salmo penitencial. Talvez você pergunte, mas pastor, o que é um salmo penitencial? A palavra penitencial, ela vem do gênero penitência. Para mim, que sou lapense, nasci em Bom Jesus da Lapa, essa palavra penitência, ela soa com sentido em minha mente, talvez diferente do seu. Nos períodos de romaria na minha cidade, nos meses de agosto e setembro, eu e minha família, né? Nós víamos pessoas vindas de todas as partes do Brasil e até mesmo do mundo, para cumprir as suas promessas feitas a algum santo, ou talvez o bom Jesus, como eles dizem. E na trajetória, alguns vinham a pé, outros de bicicleta, outros de moto, outros a cavalo, outros vinham de carro pequeno, de ônibus, pau de arara, enfim. Muitos meios de transporte, a fim de cumprir a sua promessa. Então, para eles era uma penitência, algo penal, pagar, né? Mais ou menos assim. Também presenciamos ali na gruta, né? Na igreja católica de Bom Jesus da Lapa, algumas pessoas subindo de joelhos, né? Até o cume do monte, né? O topo da montanha, de joelhos, né? De joelhos, outros subindo em pé, alguns acendendo velas, na verdade pagando as suas penitências, suas promessas, né? E agradecendo a Deus, talvez por uma bênção, ou algum santo, né? Na visão deles, mas ao mesmo tempo também alguns faziam isso a fim de que Deus pudesse perdoar os seus pecados, a fim de que eles pudessem achar graça na presença do Senhor. Mas a palavra penitência, quando nós analisamos de forma teológica, bíblica, ela traz para nós um sentido diferente. Ela traz para nós o sentido de perdão, de misericórdia e também de esperança. Eu trouxe aqui o Salmo 51, do verso 1 ao verso 10. Eu dividi ele aqui em 3 partes. Na verdade, muitos teólogos do Antigo Testamento, especialistas na literatura sapiencial, né? Nessa literatura em Salmos, em Provérbios, em Cânticos, dividem em três partes, né? Primeiro, essa parte aqui do verso 1 até o verso 2, eles reconhecem a bondade de Deus. Do verso 3 até o verso 6, é o momento que
Davi, né, ele confessa os seus pecados, e do verso 7 ao verso 10, Davi pede de forma encarecida, desesperadora, renovação da sua mente, renovação do seu coração. E o verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Muito bem. Então, aqui Davi, ele reconhece que ele é uma criatura e que Deus, ele é o Criador. Ou seja, que Davi, ele é pecador, mas Deus, ele é benigno. Deus, ele é misericordioso. Deus é bondoso. Todos nós temos que reconhecer que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso e que Deus é justo. Uma vez que nós reconhecemos essas características positivas de Deus, fica mais fácil nós entendermos a natureza humana, quem somos, seres frágeis e pecadores. Quando o rei Davi escreveu esse salmo, ele escreveu aqui no contexto, o Salmo 51, o contexto dele, é o momento em que Davi se arrepende de ter cometido um pecado gravíssimo, um homicídio. Ele matou o esposo de Batseba, ele adulterou, né, nesse contexto. Mas aqui mostra um homem arrependido, reconhecendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e ao mesmo tempo reconhecendo as suas transgressões. Se percebe que no verso 1, no final, Davi diz assim: apaga as minhas transgressões. Irmãos, nós somos pecadores, somos falhos. E nós necessitamos reconhecer as nossas falhas. Cristãos que não reconhecem que são pecadores e falhos, eles estão fadados ao fracasso na sua vida espiritual. Cristãos que reconhecem que são falhos e confessam as suas transgressões e reconhecem a bondade, a misericórdia de Deus, eles alcançam bom êxito na vida espiritual, porque a Bíblia diz que todo aquele que vai a Jesus, ele não lança fora, ele acolhe. Então, quando você reconhece o pecado, Deus te acolhe. Amém por isso? Agora, deixa eu avançar mais um pouco aqui, irmãos. Aqui no verso 3 em diante, Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aí, irmãos, mais uma vez, Davi, ele confessa os seus pecados. Davi, ele não transfere a sua culpa, o seu pecado para ninguém. Davi aqui, ele usa na primeira pessoa, como você pode perceber aí no verso 3. Pois ele diz, eu conheço as minhas, na primeira pessoa, as minhas transgressões. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi sempre usa aqui a primeira pessoa, o pronome na primeira pessoa, dizendo que ele é pecador, que ele é um transgressor. Olha o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Percebe aí, irmãos? Então, Davi aqui, ele reconheceu que ele era um assassino, que ele era um adúltero, que estava longe de Deus. Irmãos, nós precisamos reconhecer que somos fracos e frágeis e que Deus tem a capacidade e o poder de nos restaurar, de nos transformar em novas criaturas. Eu quero finalizar aqui com essa rápida reflexão, do verso 7 ao verso 10. Davi diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Talvez você pergunte, pastor, o que significa aqui a palavra isopo? Isopo era uma planta usada pelos os sacerdotes para passar nas pessoas, né? Como um ritual, um símbolo de purificação. Ele diz aqui, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Davi, ele queria que Deus passasse o isopo espiritual
na vida dele, a fim de que ele ficasse purificado. Quando Davi diz assim, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está dizendo o seguinte, olha, eu estou sujo, eu estou em pecado, mas não quero permanecer em pecado. Quando nós olhamos aqui na linguagem, no original, no hebraico, né? É como se alguém tivesse com a camisa branca, igual a minha, essa camisa branca, e ela encardisse. Daí então, a pessoa que fosse lavar a camisa, passasse ali um alvejante, um sabão em pó, e lavasse a camisa bem lavada. Então, ela iria voltar branca como a neve. Então, Davi está dizendo, olha, eu era branco, eu era puro de coração, mas eu pequei, eu transgredi. Então o Senhor passa o esopo em mim e me deixa puro, me deixa branco como a neve. Aqui é uma oração, esse Salmo 51 é uma oração de um homem arrependido, desesperado, em busca de perdão, cura e salvação. Irmãos, nós precisamos também diariamente fazer essa oração a Deus. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. E por fim, irmão, o verso 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, o que é um coração puro? Quando Davi diz assim, olha, purifica-me, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não está referindo aqui um coração de carne, esse órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo, trazendo vitalidade, trazendo vida. Davi aqui refere a nossa mente. Ele diz aqui, ó, cria em mim, ó Deus, uma mente pura. Mas me chama a atenção no texto o verbo criar. Esse verbo criar aqui, irmãos, é o mesmo verbo usado no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando Moisés escreveu referente à criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse verbo aqui, criar, que é o verbo bará, no original bíblico, esse verbo ele só deve ser usado somente a Deus. Ou seja, Deus que tem o poder de criar as coisas do nada. Aqui Davi está dizendo, tu que tens o poder de criar as coisas do nada, cria em mim uma mente nova. Ou seja, um coração puro, uma mente nova. Porque a mente que Davi tinha era uma mente suja, uma mente perversa, era uma mente deturpada. E Davi queria uma mente nova, uma mente renovada. Ele não queria que somente transformasse, ele queria uma mente nova, né? Por fim ele diz, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, dá-me uma mente pura, uma mente renovada e me dê uma fé inabalável. Para quando vier as tentações, eu permanecer de fé. Para quando vier os problemas, eu permanecer de fé. Eu quero finalizar essa reflexão e perguntar para você nesta noite. Quer você reconhecer a bondade de Deus? A misericórdia de Deus? E ao mesmo tempo reconhecendo que você é fraco, que você é pecador e pode cair? Mas se você reconhecer e confessar os seus pecados, Deus vai te perdoar, vai te purificar e te salvar. Segundo ponto, quer você viver uma vida de confissão diariamente, dia após dia, confessando os seus pecados, não transferindo ou achando desculpas para os seus pecados, mas confessando os seus pecados? Quer você dizer nessa noite comigo, Pai, dá-me uma mente pura, dá-me uma fé inabalável, a fim de que eu permaneça em pé quando vier as dificuldades? Quer você fazer essa oração? Deus seja louvado por sua decisão desta noite. Eu quero lhe convidar agora para você fechar os seus olhos, para orar comigo. Ore comigo nesse momento. Pai querido, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és justo, Tu és fiel, Tu és Salvador. Em contrapartida, somos pecadores fracos. E pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo em nossa caminhada cristã. Pai, nós queremos confessar os nossos pecados ao Senhor, a fim de tornarmos puros como a neve, a fim de tornarmos, ó Deus, homens e mulheres transformados pelo Teu poder. Dá-nos, ó Pai, novamente, uma fé inabalável, a fim de esperarmos o Senhor voltar nas nuvens do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter esse tempo para ouvir a palavra do Senhor.
Que essa palavra que foi lida, dita, que edifique a sua vida, que fortaleça a sua fé. Um forte abraço e nos encontramos na próxima semana. Deus te abençoe.